Olá, você está no canal da Rico e hoje nós temos um convidado super especial que já passou muitas vezes por aqui, que se chama Betinho Roberto Indec. Ele vai falar pra gente das carteiras recomendadas da Rico. Betinho, conta pra gente. Primeiro se apresenta, né? Vamos ser bem educados aqui no canal. Olá, tudo bem? Sou Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. Quer falar um pouco mais das carteiras? Faça as perguntas e aí a gente tenta responder pro pessoal. Começa explicando pra galera o que são essas carteiras recomendadas. Vamos lá. Uma carteira recomendada é quando nós, da área de análise, a gente seleciona alguns ativos que sejam adequados a determinados produtos. Por exemplo, para ficar um pouco mais fácil, e aí vamos colocar na prática também. Nós temos a carteira recomendada 8+. É uma carteira do mercado de ações, são selecionados 8 ativos por mês, onde as pessoas elas têm que entrar no primeiro dia útil de cada mês e sair no último dia útil do final daquele mês. De novo, são 8 ativos e a gente pode selecionar, por exemplo, ações da Petrobras, da Vale, do Itaú, e vai depender daquele momento, né? Então são 8 ativos que dependem daquele momento que a gente tenta selecionar e a média desses 8 ativos, a rentabilidade média desses 8 ativos tem que superar o Ibovespa. Esse é o ponto principal de uma carteira recomendada do mercado de ações, como é no caso a 8+. Nesse caso da carteira mensal, pode ser que no próximo mês alguns ativos saiam e entrem novos ativos. Então a gente tem que ficar controlando e fazendo... tem que acompanhar as nossas recomendações. Se, por exemplo, são 8 ativos, baseado em análise fundamentalista, ou seja, no momento de mercado, um pouco do cenário mais macroeconômico, entrando um pouco dentro do balanço da empresa, enfim, essa é a análise que nós fazemos e por isso que a gente recomenda 8 ativos. Só que no mês seguinte, por exemplo, a gente tem um cenário ruim para determinados 2 ativos, né? Porque a gente acredita que aqueles ativos vão performar de uma forma abaixo do Ibovespa, não necessariamente que seja uma performance negativa, mas como eles devem performar abaixo do Ibovespa, pelo menos essa é a nossa percepção, então a gente troca aqueles 2 ativos por outros 2 que estarão, que devem estar num momento melhor na nossa visão. E quanto custa para começar a investir em uma carteira dessa? Esse é um ponto muito importante. Sim. Tá? A carteira 8+, por exemplo, são 8 ativos, a gente recomenda de cerca de 40, 50 mil reais de início. Nós não recomendamos que seja menos que isso. Por que não? Porque menos que isso, o investidor ele vai ter que comprar ações no mercado fracionário, ou seja, você pode ter muitas distorções de preços no momento da compra e da venda. O que é o mercado fracionário? É quando você compra menos de 100 ações, que é o lote padrão que a gente chama, são 100 ações. Ótimo. E como você faz a escolha desses ativos? É baseado muito no momento de mercado, na questão do cenário macro, momento de dólar, economia, política, cenário externo, enfim, balanço da empresa, notícias envolvendo as empresas, essas empresas envolvidas na carteira, notícias recentes, obviamente, que podem fazer alguma diferença nos preços. Então, tem muita informação ligada para a gente recomendar qualquer tipo de ativo. Eu vi também que nós temos a carteira de dividendos. Como é que é feito? É mensalmente que é trocado? Como é que é? Ela também é uma carteira mensal, também são 8 ativos, e como o próprio nome já diz, carteira de dividendos. São empresas que têm um bom histórico no pagamento de dividendos, ou seja, se naquele momento a gente acredita que a empresa ou que as ações da empresa estejam bem posicionadas para pagar dividendos, a gente indica ela na carteira de dividendos. Um ponto importante, muito interessante, Nina. Quando você compra um papel, uma ação com bom histórico de pagamento de dividendos, não necessariamente aquela empresa ela paga todo mês, ou ela paga todo trimestre, ou ela paga semestralmente para os seus acionistas os dividendos. Tá? Isso aí, ela pode ter um histórico e esse histórico ficou para trás. Daqui para frente são outros 500. Né? Então a gente tem que analisar uma série de situações também, porque as empresas elas poderiam pagar, por exemplo, a Petrobras ficou quase 3 anos sem pagar dividendos e agora, recentemente, ela volta a pagar. Então é importante a gente colocar isso também no papel quando a gente vai fazer uma análise e uma indicação na carteira. Nós temos também a carteira de fundos imobiliários, não temos? Também. E como que ela funciona? A carteira de fundos imobiliários ela não tem um número estático de ativos. Alguns meses pode estar com 5, com 6, com 8. E também tem a questão do momento de cada ativo. Então, excepcionalmente, a gente tem que analisar um a um, observar os melhores papéis daquele mês, porque também é uma carteira mensal, e a média de rentabilidade
daqueles ativos, daqueles fundos imobiliários, tem que superar o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, que é equivalente como se fosse o Ibovespa no mercado de ações, onde é uma cesta de ativos que compõem esse índice. Sim, e em relação a essas carteiras, gente, a gente não paga nada mais para ir lá e escolher os ativos, né? O que a gente pode pagar é a questão de taxas de corretagem, emolumentos, enfim. Mas a Rico para fundos imobiliários é taxa zero. Exatamente. Para o mercado de ações você tem uma taxa diferentemente do mercado de fundos imobiliários, que, como a Mirna bem disse, a taxa é zero para fundos imobiliários. E mais importante, não basta a taxa ser zero. Sim. Você tem que ter indicações para que as pessoas saibam também o que escolher, comprar, né? o que escolher, e por isso existe essa nossa carteira recomendada mensal. Então, para quem não sabe nada de fundos imobiliários, por exemplo, eu estou usando fundos imobiliários aqui, mas para quem não sabe o que escolher, acho bacana dar uma olhada na carteira recomendada, né, por vocês. Essa é a melhor indicação. Eu recebo diversos e-mails das pessoas perguntando como selecionar os melhores fundos imobiliários, e aí essa indicação vai na nossa carteira recomendada mensal, está no nosso site, você clica www.rico.com.vc, vai na área de carteiras recomendadas, carteira de fundos imobiliários, e lá tem a indicação ativo por ativo e a razão. Por que a gente está escolhendo aquele ativo e qual a performance também dos meses anteriores. Excelente, viu, gente? Gostaria de agradecer aqui o Betinho, que veio falar das carteiras recomendadas pra gente. Betinho, volte sempre, viu, aqui pra ajudar a gente. Com a sua presença, volto sempre. Besta. Muito obrigada, viu, pela participação. Um beijo pra cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Joga um beijo aí. Joga um beijo. Ai, joga um beijo, Betinho. Poxa, caramba.